Eu ia aqui ressaltar, nesse Dia das Mães, em que nós vemos tantos horrores sobre a maternidade, em que nós vemos práticas tão terríveis a respeito da maternidade, em que nós vemos a maternidade ser cada vez mais desprezada, ser cada vez mais diluída na sua essência. O Papa Pio XII falava, numa das inúmeras alocuções dele, falava sobre isso, quando ele dizia o seguinte, que os regimes totalitários, e nós podemos dizer que também as democracias com grandes elementos de totalitarismo em que nós vivemos hoje em dia, acenam para a mulher com miragens de uma igualdade que, no fundo, só vai, como dizia o Papa Pio XII, só vai arrancar a essência do que as mães têm e do que as mulheres têm na sua maternidade. Mas essas são as grandes ilusões com que os movimentos revolucionários tentam sempre enganar os povos, enganar as nações, enganar as civilizações. Então, nesse momento em que a nossa civilização está numa tal decadência, está numa tal degringolada, inclusive nesse ponto tão fundamental que é a questão da veneração, da admiração que se deve ter pelas mães, eu quis trazer essa pequena reflexão aqui para que nós pudéssemos, pelo menos durante alguns minutos, pensar um pouco no que é a sublimidade da missão materna. Eu portanto, vou aqui ver tentar ver aqui assim. Bom, eu queria agradecer ao André das Neves a contribuição que ele fez para o canal. Ele não deixou nada escrito, mas eu agradeço-lhe muito a contribuição que fez. Depois o nosso amigo JJ Santos também fez aqui uma contribuição para o canal e ele diz o seguinte: parabéns a todas as mulheres nesse Dia das Mães. Que Deus as abençoe, fortalecendo-as nessa exclusiva e amorosa missão de deixar vir ao mundo nossos queridos e amados filhos. Aqui estão as palavras tão sentidas e tão verdadeiras do nosso amigo JJ Santos. Muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pela sua contribuição. Aqui eu tenho uma pergunta que é o seguinte: Sr. Sepúlveda, sobre pragas, maldições de mãe por ano desafio, o senhor tem algo para indicar de como superar, reverter isso? Eu não... enfim, eu não sei sobre pragas e maldições de mãe por ano desafio. Eu não entendi muito bem aqui a pergunta, mas eu não sei se estamos aqui falando há uma frase da Escritura que diz que a maldição de uma mãe arrasa uma casa até aos alicerces, não é? E não sei se é disso que nós estamos falando, mas por isso ficou-me aqui um pouco difícil responder essa pergunta. Bom, e o que me ocorre, mais ou menos entendendo essa pergunta, se nós estamos falando também de uma outra coisa, que é as maldições que se deitam hoje em dia à maternidade. Aqui o Paulo Roberto Anjos lembrou muito bem: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é muito bonito, porque isso é o princípio ordenativo da vida humana, inclusive da vida hierárquica em sociedade.
honra teu pai e tua mãe. Portanto, alguém a quem o filho tem que honrar e, portanto, está acima dele. E esse princípio hierárquico se repete depois por toda a criação. E essa é também uma das coisas que as doutrinas revolucionárias modernas querem destruir. Essa unidade da família, mas essa hierarquia da família. E isso é algo profundamente revolucionário que se vê nos dias de hoje. Nós temos até, hoje em dia, essa loucura que é, em muitas situações, vermos filhos denunciando os pais, filhos denunciando as mães, num desacerto total do que é o relacionamento humano. E vemos, por outro lado, crimes horríveis de pais contra os filhos. Tudo isso são sintomas dos desacertos, desconcertos em que a sociedade atual está vivendo. É isso que me ocorre dizer. Bem, então eu agradeço muito todos aqueles que tiverem pronto, aqui está aqui. Sim, Sousa Povo, minha mãe me amaldiçoou dos 9 aos 20 anos e poucos anos, algumas vezes de forma muito pesada. Bem, a única recomendação que eu acho que existe é o seguinte: nós, como filhos, devemos depositar toda a nossa vida nas mãos da providência, devemos rezar, devemos pedir que ela, e sobretudo com a mãe por excelência, que é Nossa Senhora. Eu não falei dessa parte, porque também isso levaria a um outro capítulo longuíssimo, mas é o seguinte: na escala da maternidade, há alguém que está no topo dessa escala, que é a Mãe de Deus, Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Então, depositar-se nas mãos dela. Tantos e tantos santos falam disso, São Luís Grignon fala muito disso, desse lado materno de Nossa Senhora por cada homem, por cada ser humano. Ela cuida com afeto e com desvelo por cada um, mesmo aqueles mais endurecidos, ainda se voltarem para ela, poderão ter uma fagulha de esperança. E, como disse aí a Márcia Mendes, deseja a sua mãe a conversão, se ela realmente assim agiu com você, e a salvação da sua alma. Bom, mas lembre-se também, Nossa Senhora, que é a mãe por excelência. Enquanto eu estava preparando aqui os textos, eu li algumas considerações sobre, por exemplo, o milagre das bodas de Caná. Ali, Nossa Senhora agiu como mãe, porque Nosso Senhor perguntou: o que temos tu e eu a ver com isso? Quando eles disseram que faltava naquela festa magnífica, tinha acabado o vinho. E Nossa Senhora, como que não ouve as palavras do Nosso Senhor, e diz: façam tudo o que Ele vos mandar. E muitos santos dizem que ela antecipou a hora pública de Nosso Senhor, e Nosso Senhor acabou fazendo o milagre de transformar a água em vinho, no vinho super excelso. Ali ela agiu como mãe de Nosso Senhor. E foi ali que também ficou muito claro para aqueles que já seguiam Nosso Senhor quem era Nosso Senhor. Então, essa atitude de Nossa Senhora, essa atitude de mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mãe de Deus, essa atitude é a atitude que deve nos levar a confiar. E se nós quisermos fazer todas as considerações sobre a maternidade, devemos chegar até esse ponto, que é a maternidade divina. Bem, então, eu me despeço aqui, desejando a todos um bom final de domingo, um abençoado final de domingo, um bom final de domingo de Dia das Mães, e até uma próxima vez
a próxima live que eu espero poder fazer ainda esta semana.